Olá, eu sou o Rodrigo, começando mais um episódio do canal Cultbook. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a vocês que têm dado joinha aí embaixo no vídeo, que isso aí é um baita gás pra gente fazer as coisas legais, dar motivação. E agradecer também àqueles que comentam e que sugerem livros. Hoje, mais uma vez, eu vou ter o prazer de falar de um livro que foi pedido pelo Abel. Ele pediu um livro do Machado de Assis, que para mim é um grande prazer e ao mesmo tempo uma grande dificuldade, um grande desafio de falar daquele que talvez tenha sido, para muitos, com certeza, um dos maiores escritores da língua portuguesa e provavelmente o maior brasileiro. O livro que eu vou falar é esse aqui, é O Alienista. Esse aqui, na verdade, é uma edição velhinha, e tem além do O Alienista, tem o Helena, que é tem o romance Helena, que é um romance aí do final da fase romântica do Machado de Assis, e o Alienista, que abre aí a fase realista, um dos contos, um dos textos que inaugura a fase realista do Machado de Assis, e já inaugura com uma certa polêmica. O Alienista, para alguns, é considerado um conto, para outros é considerado uma novela. Antes de começar, eu só queria aproveitar aqui e dar uma dica de serviço público, tá? Para quem não sabe, eu descobri um negócio muito legal. Existe um site chamado Domínio Público. Eu vou colocar o site nos comentários, vou colocar o endereço direitinho para quem quiser procurar. Chama Domínio Público e ele disponibiliza obras gratuitamente de vários artistas. Recentemente eles colocaram toda a obra do Machado de Assis nesse site. Então você que gosta aí do bruxo de Cosme Velho pode procurar toda a obra dele nesse site, baixar e ler à vontade. Alienista, que é uma palavra que rapidamente aí significa aquele que cuida de alienados, né? Seria essa proposta no conto do Machado de Assis. O Simão Bacamarte, um médico estudado na Europa, estudado em várias faculdades aí, traz essa ciência para uma cidadezinha pequena do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaguaí, e propõe ali para os políticos locais, apresentando tudo o que ele tinha estudado, todas as suas ciências, a criação de um sanatório, de uma casa de repouso, que foi batizada de Casa Verde, onde ele teria como objetivo principal tratar e cuidar dos loucos da cidade. Acontece que esse Simão Bacamarte vai se envolvendo de tal forma nos seus estudos, nas suas teorias mirabolantes, que ele começa simplesmente a internar e diagnosticar todo mundo quase na cidade como louco. Até que em um determinado momento a população começa a achar estranho essa maluquice, para dizer assim, do Simão Bacamarte, do médico, né, de internar todo mundo e diagnosticar quase todo mundo na cidade como louco. Liderados por um Porfírio, que é um barbeiro lá da cidade, o pessoal faz uma revolta. Esse Porfírio lidera contra o autoritarismo do médico Simão Bacamarte. E durante essa revolta do Porfírio, do barbeiro que lidera a cidade contra o autoritarismo, contra a tirania do médico Simão Bacamarte, eu acho bacana que já dá para anotar alguns dos traços marcantes aí da obra do Machado de Assis, que é a ironia que ele tanto prezava e também, vamos dizer assim, o diagnóstico que o Machado de Assis faz do Brasil. Porfírio, o barbeiro, ele destitui a Câmara dos Vereadores, toma o poder, e na hora que ele vai ter com o Simão Bacamarte, não acontece, ele não desativa a Casa Verde, eles fazem um acordo e tudo fica mais ou menos, né? A Casa Verde, que era a origem da revolta da população, continua em pé, continua funcionando em troca, né? Graças a um acordo que o Porfírio, o líder, o barbeiro, que liderou a revolução para derrubar a Casa Verde, dá as costas para o povo que o apoiou e acaba fazendo um acordo com o Simão Bacamarte e não fecha a Casa Verde, algo que no fim do século XIX a todo o século XX e também no começo do século XXI seria comum
e cada vez mais corriqueiro na história do Brasil. Quando há revolta em Itaguaí da população contra o Simão Bacamarte, o melhor amigo dele vê que a coisa vai ficar ruim para o lado do médico e dá um jeito de cair fora e de fingir que não tem relação nenhuma com ele, ainda que ele era um dos maiores apoiadores, né, um dos grandes, do braço direito do Simão Bacamarte. Mas quando esse Crispim vê que a coisa vai feder, ele pula fora e depois ele pula dentro de novo, quando percebe que, na verdade, tanto o Porfírio, né, o líder ali da revolta, faz um acordinho, faz um combinado bacana com o alienista, com o Simão Bacamarte. E essa é uma das grandes características, uma das marcantes características da obra do Machado de Assis, que é a maneira como ele traça os perfis psicológicos de seus personagens. É incrível como ele consegue criar tipos bastante reais, bastante pessimistas também, porque são tipos invejosos, puxa-sacos, interesseiros, enfim. E além de traçar perfis psicológicos de personagem, eu entendo que nessa obra, no Alienista, o Machado de Assis trata também de um psicológico, né, de uma mentalidade que até extrapola o Brasil. Por meio do Alienista, o Machado de Assis parece claramente fazer uma crítica ao cientificismo, às ideologias científicas ou pseudocientíficas que surgiam no final do século XIX. Em nome da ciência, em nome de estudos, né, da sabedoria, do racional, criaram-se inúmeras teorias. Há uma teoria, inclusive cultural, de que o estágio de civilização europeu era superior ao estágio de civilização de outras nações, como na África ou mesmo aqui na América, o que justificaria essa dominação deles, porque eles na verdade estariam levando a um nível maior de civilização. E outro detalhe importante que há na obra do Machado de Assis é, além de ele fazer um diagnóstico preciso do tempo em que ele vivia, foi a capacidade dele de prever coisas que aconteceriam mais à frente. Basta dizer que essas teorias científicas seriam usadas largamente, amplamente, no começo do século XX, de autoritarismo, de dominação e de sobrepor uma ideia a outra. Mesmo o nazismo, dentro de toda a sua lógica absurda e bárbara, criou ali uma teoria, tinha por trás dele uma teoria científica ou pseudocientífica que justificava a superioridade dos arianos, né, como eles gostavam de dizer, e a supremacia do povo alemão. E em nome dessa ciência, eles cometeram uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu. Da mesma forma aconteceu com teorias racistas, em que promoviam e divulgavam uma pretensa superioridade dos brancos em relação aos negros. Enfim, tudo um monte de baboseira. Eu gosto de pensar que quando Machado de Assis escreveu O Alienista, ele estava, na verdade, dando uma boa alfinetada, fazendo uma crítica contundente a essas filosofias, a essas ciências que, na verdade, de científico não tinham nada, tinham, na verdade, uma ideologia dominadora por trás. O Alienista até se arrepende, ou digamos, se dá conta de que o que ele está fazendo é um absurdo e ele inverte completamente a sua teoria, o que mostra, na verdade, o tamanho absurdo que ele estava criando, mas ele, ao invés de colocar as pessoas desequilibradas ali, ele tem num átimo ali, ele tem uma ideia de que, na verdade, as pessoas equilibradas ou totalmente ponderadas, centradas, que são as loucas. Então ele inverte daí a teoria dele e começa a levar para a Casa Verde as pessoas centradas, as pessoas equilibradas. Um bom exemplo é, durante uma discussão, a Câmara dos Vereadores já tinha voltado, o Barbeiro Porfírio já havia desistido de ser revolucionário, já havia sido substituído por outra figura no lugar dele, e os vereadores, aliás, estão debatendo
Eu falar deputado aqui pode parecer às vezes com outro lugar aí que a gente conhece, mas nesse caso do alienista são vereadores que estão debatendo o fato de que eles, enquanto vereadores, eles queriam criar uma lei na qual impedisse os próprios vereadores de serem internados à Casa Verde, até que um deles levanta e se pronuncia e fala que é um absurdo criar uma lei para os vereadores não poderem ser internados na Casa Verde, já que os vereadores, assim como todas as pessoas, deveriam ser tratados igualmente, deveriam ser cidadãos comuns, cidadãos como qualquer um. Nesse comentário perfeitamente equilibrado, que cada vez mais difícil, até nos dias de hoje, a gente vê em qualquer Câmara, o alienista, o Simão Bacamarte, vê aquele comentário, aquela postura centrada, né, daquele homem, ponderada, né, consciente, e fala, não, esse cara é louco. O fato é que o Simão Bacamarte, depois de cria uma nova teoria das suas loucuras, das mazelas, e acaba chegando à conclusão de que, na verdade, o louco era ele, e ele vai e se interna, ele mesmo, dentro da Casa Verde e sozinho. 17 meses depois, ele morre sozinho na Casa Verde. Então é isso, espero em breve voltar aqui para falar de Machado de Assis, de um outro livro do Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima.